Administrativo e Eleitoral e vim participar da plataforma online de qualificação legislativa da UVP. Para falar sobre a relação do Tribunal de Contas com a Câmara dos Vereadores. Convido vocês a assistirem à minha palestra e espero que sejam esclarecidas todas as suas dúvidas. Olá, hoje nós vamos conversar sobre a relação do Tribunal de Contas com as câmaras municipais. Primeiramente, é importante trazer qual é o objetivo, qual é a competência do Tribunal de Contas perante as câmaras municipais. O Tribunal de Contas, como sabemos, é um órgão de controle externo. Ele serve para fiscalizar tanto as câmaras municipais, as prefeituras, outros órgãos da administração direta e indireta, fundações, enfim, todas aquelas despesas públicas existentes. Nós temos 3 esferas do Tribunal de Contas. Tem o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do município. O Tribunal de Contas da União, a competência dele é de fiscalizar verbas federais. E isso não impede que ele fiscalize também verbas que fiscalize também os municípios. Por quê? Porque muitas verbas federais são repassadas para os municípios e isso faz com que o Tribunal de Contas tenha competência de fiscalizar esses recursos. No caso do Estado, da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado ele tem competência de fiscalizar as verbas estaduais e municipais, com exceção do município de São Paulo e do município do Rio de Janeiro, que tem Tribunal de Contas próprio. Também não impede que num dado município seja fiscalizada uma verba estadual, em decorrência de convênios. Então, em alguns municípios que celebrem convênio com o Estado, recebem a verba e aí cabe a competência ao Tribunal de Contas do Estado. No caso do Tribunal de Contas do município, a fiscalização vai ficar somente em relação àquelas receitas e despesas municipais, no caso da cidade de São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro. Também são fiscalizados nesse âmbito as demais entidades da administração direta e indireta e as demais fundações. Então, todo recurso público ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, porém, cada um dentro da sua competência. Essas fiscalizações compreendem auditorias, registro ou não de contrato, e aqui é uma observação interessante. O Tribunal de Contas ele pode não registrar um contrato em decorrência de ter verificado alguma ilegalidade, mas ele não pode anular o contrato. Isso compete só ao próprio órgão administrativo ou até ao judiciário, no caso de haver uma ilegalidade mais grave, que aí o judiciário poderia sim determinar. Mas ao Tribunal de Contas não compete, apesar de muitos sustentarem que há o poder do Tribunal de Contas de anular contrato administrativo realizado pelo Poder Executivo ou Legislativo. Sustento isso por quê? Porque se o Tribunal de Contas pudesse anular um contrato que ele não realizou, isso feriria o princípio da separação dos poderes. O Tribunal de Contas pode também registrar os atos de admissão de pessoal. Então, todas aquelas contratações novas passam pelo Tribunal de Contas para verificar a legalidade, a partir do momento do concurso público. As aposentadorias e pensões concedidas também devem passar pelo Tribunal de Contas, como as licitações. O acompanhamento das licitações também passam pelo Tribunal de Contas, que vai verificar tanto a pesquisa de preço, se está dentro do mercado ou não, se houve direcionamento, se o edital continha regras que restringiam a participação, dentre outras suspeitas de irregularidade. E, por fim, dentre as principais fiscalizações, principais atividades do Tribunal de Contas, tem a análise de convênios de verbas recebidas do município pelos estados ou pela União. Quanto ao processo de julgamento das contas,
é importante enfatizar que a Câmara Municipal não pode julgar suas próprias contas. Quem julga é o Tribunal de Contas. A Câmara Municipal só pode julgar as contas do Executivo. O responsável pela prestação de contas da Câmara Municipal é o presidente da Câmara. Ele que deve prestar as contas, ele que sofrerá as sanções e ele que poderá ficar inelegível no caso de uma rejeição de contas. E como funciona o processo? Primeira coisa, a Câmara Municipal, através do seu presidente ou do procurador constituído, ou até mesmo de advogado, não há impedimento de contratação de advogado para a realização desse serviço, deverá entregar a prestação de contas ao Tribunal de Contas e ele receberá um recibo provisório. Esse recibo não está dizendo que ele tem quitação plena, que prestou a contas e está tudo bem. Pelo contrário, aquilo só diz que ele entregou as contas. O que vai valer para ele, para fins de regularização, é se dá as contas julgadas como favoráveis ou desfavoráveis. Então, tem que aguardar o julgamento. Entregue as contas, vai acontecer o processo de auditoria. O auditor pode, inclusive, fazer auditoria in loco na Câmara Municipal para fiscalizar aquelas informações que foram dadas. É emitido um relatório pela auditoria, trazendo todas o resumo do que foi realizado e todas as irregularidades, pontuando cada uma e abrindo assim prazo para defesa. Então, aqueles pontos que a auditoria identificou como irregulares, compete à Câmara Municipal, através do seu presidente, apresentar a defesa. Essa defesa preliminar ela deve ser realizada no prazo de 15 dias e pode ser prorrogado, ou seja, quando estiver quase terminando o prazo, até o último dia do prazo, pode ser requerido uma prorrogação de prazo. Tome cuidado com essas prorrogações. Antes, o tribunal concedia prazos maiores, então eram pedidas 2, 3 prorrogações e nada acontecia. Hoje o tribunal está sendo mais rigoroso, então algumas prorrogações não são concedidas nem mesmo no prazo de mais 15 dias. Então tente, assim que receber o relatório, buscar todos os documentos e elementos para fazer essa apresentação da defesa. O julgamento é feito pela Câmara do Tribunal de Contas. Se a Câmara entender que a prestação de contas foi dada como regular, se dá a quitação plena, resolvido o problema, não vai ter mais nenhum ato que ser realizado pela Câmara. Se for julgado irregular, quais as consequências? O Tribunal de Contas, apurando um débito, alguma despesa imprópria, ele pode determinar que o presidente da Câmara recolha esse valor. E pode também aplicar multa no valor de até 2.000 UFESPs. Em 2015, o valor da UFESP está em R$ 21,25. Então, 2.000 UFESPs é um valor bem considerável. Havendo esse julgamento, cabe recurso. Dá para apresentar recurso ordinário no prazo de 15 dias. Esse recurso é julgado pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Contas. Mantida a decisão, ainda é possível entrar com 2 tipos de ações, a ação de rescisão e de revisão de julgado, mas não é para qualquer caso. Então, não deixe transcorrer todos os prazos sem defesas suficientes para questionar isso numa ação de revisão de rescisão de julgado, porque essas ações têm requisitos próprios. Precisa haver, resumidamente, um fato, um documento novo, o julgamento tem que ser contra a disposição legal de lei, tem que ter falsidade de documento, então, e entre outros. Então, é uma situação muito peculiar. Então, não deixe para provar a legalidade do seu ato numa ação de revisão de rescisão de julgado, porque raramente elas são recebidas. E como conversávamos aqui, não tem somente as sanções diretas que são promovidas pelo Tribunal de Contas, como é o caso da devolução dos valores reconhecidamente impróprios e da multa que pode chegar até 2.000 UFESPs. Nós temos como sanções também aquelas aplicadas pela legislação eleitoral e pela lei de improbidade administrativa. Na legislação eleitoral, qual a implicação de uma rejeição de contas?
o presidente da Câmara, ele pode ficar imediatamente após o julgamento das contas tidas como irregulares, inelegível por 8 anos. E essa inelegibilidade ela é automática a partir do julgamento do Tribunal de Contas, não precisa ter um julgamento de outro órgão, como é o caso das contas do prefeito, que o Tribunal de Contas emite um parecer e logo em seguida a Câmara Municipal coloca em julgamento e só daí que gera uma inelegibilidade. No caso do presidente da Câmara, bastou o julgamento do Tribunal de Contas. Mas essas contas não é somente a rejeição que já implica inelegibilidade. Ela tem que ter uma irregularidade insanável, tem que ser em decorrência de ato doloso de improbidade administrativa e, por fim, a decisão tem que ser irrecorrível do órgão competente, que nesse caso da Câmara é o Tribunal de Contas. Tem uma outra solução, se as suas contas estiverem sido julgadas nesse contexto todo, cumulativamente, houver a regularidade insanável, o ato doloso considerado como improbidade administrativa e a decisão final do Tribunal de Contas. Se tiver isso cumulativamente, ainda há uma solução, conseguir uma liminar perante o Poder Judiciário. Logo no começo da legislação eleitoral, da Lei Complementar 64/90, bastava entrar com uma ação no Poder Judiciário que já suspendia aquela decisão. Hoje não, é importante conseguir uma liminar. E essa liminar está cada vez mais difícil, principalmente no caso de Câmara Municipal. Porque no caso de Câmara Municipal, essa ação judicial tem que ser questionada o mérito da decisão do Tribunal de Contas, porque dificilmente o Tribunal de Contas incorre em alguma ilegalidade processual. E para questionar o mérito perante o Judiciário é muito difícil. Nós temos pouquíssimas decisões judiciais que entraram no mérito de uma decisão do Tribunal de Contas. O Judiciário normalmente sustenta que ele não pode entrar no mérito e somente em questões processuais e acaba, assim, não concedendo a liminar. Até hoje, eu me deparei com 2 decisões que o Judiciário entrou no mérito administrativo por conta de algum erro material de julgamento do Tribunal de Contas. Mas isso é muito difícil, então não deixe sua conta chegar a esse ponto. Um outro complicador da rejeição de contas da Câmara Municipal é o presidente da Câmara sofrer uma ação de improbidade administrativa. E hoje isso ficou muito mais comum, porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele criou o Ministério Público de Contas. Então hoje, aquelas decisões de contas julgadas irregulares, elas vão automaticamente para o Ministério Público de Contas, e aí compete entrar ou não com ação de improbidade, e mandar essa recomendação para o Ministério Público da cidade para que tome as medidas cabíveis. Então é muito perigoso. E a improbidade administrativa, ela pode gerar uma outra inelegibilidade. Então, às vezes, uma irregularidade de uma prestação de contas, ela pode gerar inelegibilidade em razão do próprio julgamento do Tribunal de Contas e uma inelegibilidade posterior com uma decisão da ação de improbidade por órgão colegiado, que obviamente esse tema ficará para uma outra oportunidade que é bem mais extenso. Mas só para alertar, tomar muito cuidado com as contas, porque podem gerar 2 inelegibilidades e afastar completamente esse presidente da Câmara da vida pública, né? Porque se ele fica inelegível por 8 anos e logo após esses 8 anos é julgada essa ação de improbidade, ele fica inelegível por mais 8. E aí é um tempo muito grande afastado da vida política e fica difícil acabar retomando. Agora vamos falar sobre a remuneração dos vereadores e presidentes das câmaras. É importante ressaltar que esse é o ponto que acaba gerando as rejeições de contas. Muitas câmaras acabam fazendo a fixação de forma irregular, recebendo a maior, não devolvendo para a prefeitura o que sobra. Isso tudo acaba gerando consequências na prestação de contas. A remuneração,
ela é fixada em cada legislatura e ela deve ser fixada antes do período eleitoral. Ela não pode ser alterada durante a legislatura, somente para a composição de índices inflacionários. Então, aquilo que foi fixado por mandatários de um determinado período vai valer para o da próxima legislatura e não pode haver alteração, inclusive no caso de eleição para deputado estadual. Como tem o limite que acompanha a remuneração de deputado estadual, não é porque teve uma eleição de deputado estadual e aumentou a remuneração do deputado estadual que automaticamente isso vai implicar na receita do vereador. Então, isso não acontece. Que for fixado numa legislatura, para aquela próxima legislatura, vale até o final. Um outro ponto importante. A remuneração ela é fixada por resolução, ou seja, não depende de lei que cabe sanção ou veto do prefeito. É a própria Câmara que fixa a sua remuneração através de resolução. E agora vamos aos limites. Quais são eles? O primeiro limite, essa remuneração ela pode ser de até 5% da receita municipal. Ou seja, o que entra aí? As receitas próprias do município, como é o exemplo clássico do IPTU, transferências de receitas estaduais e federais, CID também entra, não entra CIP, porque não é tributo. E o Fundeb também entra. Havia questionamento sobre o Fundeb. Teve um certo momento que havia uma discussão se entrava ou não no cálculo. Aqui no Tribunal de Contas de São Paulo, eles entendem que entra no cálculo as receitas do Fundeb e as receitas e despesas do Fundeb e também foi reconhecido isso pelo Tribunal de Justiça. Então, o Fundeb entra. Não entra no cálculo dívida ativa tributária, multas e juros em decorrência de impostos atrasados e receitas provenientes da Lei Candir. Outro limite que temos aqui na questão da remuneração do vereador é em relação à remuneração do deputado estadual. A remuneração do vereador, ela deve oscilar de 20% a 70% da remuneração do deputado estadual. Vou citar dois exemplos aqui, mas na legislação tem as fixações de todos os parâmetros. Para municípios de até 100 mil habitantes, a remuneração do vereador não pode superar 20% da remuneração do deputado estadual. No caso de municípios com mais de 500 mil habitantes, chega-se a 75% da remuneração do deputado estadual. Importante ressaltar, e esse é o grande motivo de rejeições de contas, as verbas indenizatórias recebidas pelos deputados estaduais não integram esse cálculo. Então, auxílio moradia, ajuda de custos, elas não integram o valor para se equiparar, para se fazer essa composição do limite de 20% a 70% da remuneração do vereador. Um outro limite que temos é que a despesa global se conformará até 3,5% a 7% da receita municipal do ano anterior. Ou seja, aquela receita do ano anterior, ela tem que ter essa limitação para a despesa fixada no ano que vai ser fixada a remuneração do vereador. Nos municípios de até 100 mil habitantes, o limite é de 7%. Acima de 8 milhões, o limite é de 3,5%. Um outro limite que temos é que a folha de pagamento da Câmara Municipal não pode superar 70% do duodécimo enviado pela Prefeitura. Então, aquele valor que é enviado da Prefeitura para a Câmara para pagamento de despesas, 70% é o limite que deve ser gasto com folha de pagamento. Nesse cálculo, não entram os inativos. Então, aquelas despesas com os servidores inativos, eles não entram no cálculo. O presidente da Câmara também pode ter uma remuneração diferenciada, desde que sejam observados os limites constitucionais. E por fim, vamos tratar
de exemplos de despesas impróprias. O que a gente tem que tomar cuidado com as despesas? Falta de modicidade dos gastos em viagem oficial. O vereador vai fazer uma viagem oficial, ele tem que tomar cuidado com o gasto exagerado nas refeições, na hospedagem, o número despropositado de participantes. Então, numa viagem oficial, ele tem que economizar. Não vá se hospedar no hotel mais caro da cidade, não vá a um restaurante mais caro, principalmente para ter despesas com bebida alcoólica. Então, tem algumas restrições que parecem óbvias, mas acabam muitas vezes passando. Então, tomar muito cuidado nessas despesas que são realizadas nas viagens oficiais. Outra preocupação na subvenção das entidades sociais. Ajuda pessoas carentes, locomoção de pacientes, visto que tais gastos são de exclusiva competência do executivo. O que acontece aqui? O vereador, muitas vezes, ele quer fazer ajuda a pessoas carentes. Nada lhe impede, porém não pode ser feito com verba pública. E isso é muito recorrente. Por exemplo, locomoção de pessoas do município para um hospital numa cidade maior. Isso não pode ser realizado com carro oficial, isso não pode ser realizado com qualquer custeio da Câmara, porque a competência para tratar dessas questões é do Executivo. A gente sabe que na prática isso é muito exigido do vereador. Ele pode fazer, porém, com recursos próprios. Um outro tópico, promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. Não pode fazer promoção pessoal com recurso público. Então, o vereador ele tem uma limitação. Ele pode, por exemplo, prestar contas do seu mandato. Essa é um instrumento muito importante do vereador. Então, ele pode fazer um jornalzinho de prestação de contas do seu mandato, explicar o que ele faz, o que ele fez, entregar aquilo, inclusive em período eleitoral também não tem esse impedimento, né? Mas ele tem que tomar cuidado para que aquilo não vire uma promoção pessoal. E qual que é o limite disso? O jornal ele tem que ter um caráter informativo, de passar informação à população. O que foi feito, o que fez, o que a Câmara tem à disposição. Agora, se você pega um jornal de um vereador que está escrito, que é um panfletinho, um jornalzinho que está escrito que é prestação de contas do mandato, mas só tem fotos do vereador e falando o quanto ele é legal, bonito, interessante, isso é promoção pessoal. Então tem que tomar cuidado, consulte sempre um advogado, um consultor em marketing para saber até que ponto que você pode fazer essa despesa. Também deve tomar muito cuidado com o pagamento de multas de trânsito. Claro, tem houve em decorrência uma multa de trânsito, muitas vezes até por um servidor da Câmara, um motorista, né? Tem que tomar cuidado também, que não é qualquer servidor que pode dirigir o carro. O Tribunal de Contas recentemente rejeitou contas porque o veículo de um oficial estava sendo dirigido por vereadores, por servidores, o contador, entre outros funcionários, e tinham multas que eram pagas em decorrência disso. O Tribunal de Contas falou, não pode, porque isso mostra uma negligência. Então, essas multas devem ser apuradas. Por que foi tomada a multa? Houve negligência do servidor? Se houve, tem um processo administrativo para apurar, para pedir o ressarcimento disso, então tem que tomar cuidado com o pagamento dessas multas de trânsito. Não pode pagar também a anuidade de conselhos profissionais, como o AB, CREA, CRC, entre outros. Então, isso é uma despesa pessoal do profissional e não pode ser repassado pela Câmara. Apesar de entender, a meu ver, haveria controvérsias, uma vez que se aquele servidor está completamente à disposição da Câmara, por que não essa despesa profissional ser incluída? Mas, segundo o Tribunal de Contas, não pode ser incluída nas despesas da Câmara. Tomar com muito, muito cuidado com gastos excessivos com telefonia celular. Esse foi um ponto importante
que o Tribunal de Contas rejeitou milhares de contas de Câmara Municipal. O que se fazia? A Câmara Municipal adquiria celulares, fechava um plano de contas e os vereadores utilizavam aquilo além do necessário. Pode ter celular? Não há problema nenhum, mas o seu uso tem que ser razoável, tem que ser proporcional ao trabalho. Então, tome muito cuidado com despesa com celular. O recomendável é não ter, porque dificilmente verificamos um controle, a possibilidade de um controle entre todos os vereadores. Então, por segurança do presidente da Câmara, que vai responder por essas contas, às vezes a melhor saída é não ter esse telefone corporativo. Porém, se for o caso, faça um plano restrito, enfim, tomar cuidado com as despesas. Elas não podem ser excessivas e muito menos para fins pessoais. Não pode gastar verba de gabinete com agenda, chaveiro, buquê de flores, cestas e cartões de Natal, entre outros brindes. Antigamente era muito comum, inclusive na Assembleia Legislativa de São Paulo, muitos deputados enviavam cartões de Natal para os seus eleitores e cartões de aniversário, enfim. E o Tribunal de Contas apontou essa despesa como irregular, falou, não deve gastar dinheiro público para mandar cartão de Natal para munícipe, para eleitor, qualquer que seja. Então, o vereador que queira ter essa comunicação com o seu eleitor, com o munícipe da sua cidade, ele pode fazer, desde que arque com essa despesa. Festas de confraternização dos servidores públicos também não podem ser despendidos com recursos públicos. Façam a festa, mas façam rateio entre os vereadores, entre os servidores, para bancar essa despesa. E o último exemplo que eu trago é a assinatura de TV a cabo e jornais que não estejam ligados à administração pública. Então, a Câmara ela pode ter assinatura de revistas que circulam matérias relacionadas à administração pública, mas ele não pode ter uma assinatura da revista Caras, por exemplo. Então, tem que tomar cuidado também com essas despesas que não têm relação com a administração pública. Morning in your eyes, dark and daylight.